O nosso texto é lá em 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 12. Semana passada eu preguei sobre os versículos de 1 a 7, e essa semana eu quero pregar sobre do 8 ao 12. Na realidade vai ser todo o capítulo, mas nós vamos iniciar lendo os versículos de 8 a 12. Mas antes de iniciarmos a leitura dessa passagem, vamos lá para o livro de Lucas, onde Jesus Cristo menciona sobre o assunto dessa passagem de 1 Reis. Lucas 4, de 17 a 26. Lucas 4, 17 a 26. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Amém? Agora o nosso texto, indo lá para o livro de 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 12. 1 Reis 17, de 8 a 12. A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor. Veio a Elias: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita, e eis que te ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegou à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma vez abrirmos a Tua palavra, que ela possa nessa noite, ó Deus, transformar nossas mentes, nossos corações, para mais dependermos da Tua vontade na nossa vida, ó Deus, da Tua palavra, para que nós possamos ser mais úteis para a honra, glória e a exaltação do Teu santo nome, como foi o Teu servo Elias, ó Deus. Fala a cada coração, faz a obra que Tu tem o poder de fazer. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. A viúva de Sarepta. Deus escolheu uma viúva para sustentar o profeta Elias. Nós vimos na semana passada que o profeta Elias foi usado por Deus em tempos de apostasia do povo de Israel. Nós vimos que Acabe estava idolatrando a Baal e levou toda a nação a seguir a Baal, e precisou um reavivamento. Elias foi decisivo, foi ousado nas mãos de Deus, mesmo que muitas vezes temeroso e hesitante. E nós vemos na passagem do capítulo 17, que do versículo 1 ao 7, ele desafia o rei Acabe em relação à sua idolatria, e como consequência ele foi perseguido, e Deus manda para que ele se retirasse para o ribeiro de Querite, e que lá Deus sustentaria ele com os corvos que trariam o pão à noite e pela manhã, e ele beberia da água do ribeiro. Por quê? Porque
Acabe irritava a Deus sobremaneira com a sua idolatria, assim como ele era incitado por Jezabel. No capítulo 16, versículos 31 e 33, refere-se a isso. Então, orientado por Deus, ele se esconde perto desse ribeiro e é alimentado pelos corvos e bebe do ribeiro. E nós vimos que em Tiago 5,17 diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós somos sujeitos, mas ele orou a Deus para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. E aí houve essa fome, houve essa seca. E nós vimos que Elias demonstrou durante esse período qualidades que um servo de Deus deve demonstrar para servir ao Senhor. Primeiro, ele vivia na presença de Deus, ou seja, ele proclamava a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, ele desafiou ao rei Acabe. E também nós vimos que ele concordava com Deus. Tudo aquilo que Deus mostrava para ele, ele concordava com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele vivia segundo a palavra de Deus. E nós vimos que Deus orientou a ele, e ele se retirou e foi sustentado pelos corvos e foi sustentado pelo ribeiro no tempo da seca. Mas nós vemos aqui agora, a partir do versículo 7, que passado alguns dias se secou o ribeiro e os corvos não mais traziam alimento para Elias. E aí Deus orienta ele para quê? Versículos 7, 8 e 9. Vai, segundo a minha palavra, levanta-te a Serepta, que é Sidom, e habita ali, e eu ordenarei que uma viúva te sustente. A seca continua, mas tu vais ser sustentado. Por quê? Porque eu tenho uma obra para que tu faça. Então Deus disse a Elias, vai para Sarapta, em Sidom, um país vizinho, e que lá tu vai encontrar alguém que vai te ajudar. Então talvez quando ele chegou lá e viu aquela mulher paupérrima, aquela mulher sem recursos, ele deve ter pensado, aonde Deus quer me botar? Qual é a situação que Deus quer para a minha vida, trazendo para uma mulher que tem menos condição do que eu, e ele diz que ela vai me sustentar. Deus sabia muito bem, irmãos, como proceder. Por isso que Deus mandou que ele fosse para aquela cidade de Sarapta e fosse sustentado pela viúva. Deus já sabia como proceder, Deus já sabia como fazer. E assim é com as nossas vidas. Quando Deus nos orienta, nós devemos confiar na palavra do Senhor e fazer aquilo que o Senhor deseja para receber a glória através da nossa vida. Ele poderia ter dito, Deus me livre, vou virar as costas e vou me embora, porque aqui eu vou morrer de fome. Mas ele foi sustentado por essa viúva, uma mulher de coração bom, uma mulher que deixou um exemplo de humildade, e é aqui que pesa meu coração, irmãos, um exemplo de fé, que muitas vezes nós somos tão fracos e não demonstramos na nossa vida. E isso me envergonha quando eu leio a palavra de Deus e eu vejo a minha fraqueza espiritual, olhando para uma vida de uma mulher miserável como essa, mas que mostrou a confiança em Deus. Não conhecemos Deus como nós devemos conhecer, por isso que nós duvidamos do poder de Deus, por isso que nós vacilamos, por isso que nós hesitamos na nossa carreira cristã, porque nós não conhecemos Deus profundamente. Ah, mas eu vou na escola dominical, ah, mas eu vou na igreja, ah, mas eu abro a Bíblia. Mas muitas vezes, irmãos, nosso coração está longe de conhecer o verdadeiro poder de Deus, que Ele pode demonstrar na nossa vida, como Ele demonstrou, e nós vamos ver nessa noite, na vida de Elias e na vida dessa miserável mulher. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes, as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, essa mulher desprezível, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Elias, eu vou te mostrar meu poder. Essa miserável vai te ajudar. Tu não vai te gloriar. Eu vou receber a glória.
Segundo Coríntios 6:10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Quem é salvo tem tudo, irmão, irmã. Quem é salvo em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Então ele não pode se abalar com as circunstâncias adversas. Ele precisa confiar no Senhor. É uma questão de fé. É uma questão de não duvidar do nosso Deus. Como pode alguém inútil ser útil? Nós vamos ver com a vida dessa mulher viúva. Primeiro, nós vamos ver a condição miserável possível que ela vivia. Condição miserável física e espiritual. Versículos de 10 a 12. Então ele levantou e foi a Sarepta e chegou à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela a chamou e disse, ele chamou ela e disse: traze-me, peço-te, um vaso com um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para mim, meu filho, para que comamos e morramos. Imagina, uma mulher miserável, e Elias pede: me ajuda, eu estou com sede, me dá água. A condição dela era terrível. A viúva era que precisava ajuda. Imagina um homem vir e pedir ajuda para uma pessoa assim. Como ela se comportaria? Como aconteceria conosco quando muitas vezes a pessoa vem à igreja ou nos assiste pela internet? Ela está na mesma condição dessa viúva. Ela está necessitada. Ela está precisando. No fundo, muitos precisam de ajuda, e nós muitas vezes viramos as costas. Elias poderia ter virado as costas, como eu falei, e fugido, mas ele estava ali para ajudar aquela mulher, física e espiritualmente. Essa é a nossa, irmãos, responsabilidade como salvos em Cristo Jesus, de ajudar as pessoas que estão nesse mundo vagando sem esperança, longe de Deus. Nós não podemos virar as costas para essas pessoas. Versículo 12. Para que comamos e morramos. Para que comamos, vamos comer e morrer. Olha a condição miserável. Além de não ter comida, a mulher vivia sem esperança. Ela só esperava a morte, ela não esperava mais nada. Ela não tinha recurso nenhum. Porque a viúva naquele tempo, ela é menosprezada, ela é desprezada. Se não tinha um familiar que pudesse sustentar, ela ia morrer à míngua, como estava morrendo essa mulher. Ela precisava de ajuda, e o profeta pede ajuda. Eu li que Deus confundia as coisas sábias com as coisas tolas, né? E os ricos, Deus contrasta com o pobre para mostrar a verdade ao rico, porque o rico, ele se vangloria da sua riqueza, ele se vangloria de ter tudo, ele se vangloria do seu status, da sua posição, mas a sua condição é mais miserável do que essa viúva. Ele pode ter tudo na mesa, essa viúva não tinha nada e não tinha esperança. O rico muitas vezes tem tudo, mas vive sem esperança nesse mundo. E nós, conhecendo a palavra do Senhor, nós precisamos levar a esperança a essas pessoas. Comeremos e morreremos. Olha que situação essa mulher se encontrava. Tu está me pedindo ajuda? Eu é que preciso ajuda, Elias. Eu é que preciso. Ela carregava uma alma pesada, mas mostrou um coração pronto, aberto a atender as necessidades do servo de Deus. Quantos e quantos corações vazios, sem Deus, sem esperança por esse mundo, apesar de terem todas as suas regalias, precisam a palavra do Senhor. Isaías 22, 12 a 14. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e dizemos: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Bem diferente da viúva. Aqui o rico diz: eu estou farto, eu estou cheio, eu vou comer, eu vou beber, porque amanhã eu vou morrer. Bem diferente
da viúva. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Então, quando as pessoas dizem, vamos gozar, vamos beber, vamos usar droga, vamos nos arregalar, vamos nos prostituir, é porque elas estão sem esperança nesse mundo, irmãos. Dane-se a eternidade. Nossa responsabilidade de mostrar a essas pessoas que há um Deus sobre todas as coisas, que ama essas pessoas, que estão enganadas por seus prazeres, por sua carne, pelo inimigo, pela concupiscência desse mundo. Mas nós devemos alertar. Deus colocou o servo dele junto a essa mulher para dar esperança. Deus nos coloca onde nós estamos nesse mundo para dar esperança às pessoas que estão morrendo sem Cristo, porque acham que a vida é só comer, beber, porque amanhã vão morrer. Não, existe uma vida depois desse mundo, e a vida sem Jesus Cristo é longe de Deus. E nós precisamos pregar o Evangelho. Lá no livro de João, capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, falando à multidão de pessoas com a dureza a respeito da verdade, do mal do ser humano, ele compartilha o Evangelho com essas pessoas e ele mostra a verdade a essas pessoas. E isso é a necessidade do mundo ao longo desses anos. Precisam ver a verdade. Nós referimos, por quê? Porque essas pessoas estão vivendo longe de Deus. E aí, João 6:24, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca do Senhor Jesus. O povo procurava a Cristo. Onde está o mestre? Onde está o rabino? Versículo 25 e 26. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, ali no início do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo fez a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens. Olhando homens e mulheres, crianças, mais de 10.000 pessoas. Ele saciou a fome daquelas pessoas. E as pessoas estavam buscando ao Senhor. Muitas vezes as pessoas buscam a igreja, buscam o Evangelho, simplesmente porque querem encher o seu estômago. Mas o Senhor pregou a verdade para as pessoas, a necessidade de arrependimento. E é isso que Elias pregou também para aquela viúva. A necessidade não só física dela, mas a necessidade espiritual. Porque comeremos e amanhã morreremos sem esperança. Estava ali para dar vida às pessoas. E assim é conosco, irmãos, porque as pessoas vivem sem esperança em nossos dias. E elas precisam encher esses corações com algo. E só a palavra de Deus tem poder de completar a necessidade das pessoas na parte espiritual. Então, nós tendo a visão espiritual, nós precisamos mostrar a essas pessoas as suas necessidades. Então, assim como a viúva de Sarepta, as pessoas hoje precisam da palavra do Senhor. Então, a viúva estava numa condição espiritual miserável, física também. E a igreja tem a responsabilidade nos dias de hoje de pregar o Evangelho a essas pessoas, trazer esperança a essas pessoas. As pessoas ouvem a palavra muitas vezes, mas não querem mudar suas vidas. E nós vamos ver que a viúva ouviu a pregação da palavra do Senhor através do seu profeta e ela teve uma vida transformada. E o meu desejo para ti que nos assiste, se não tem Jesus Cristo como Salvador, é que nessa noite possa ouvir o chamado da palavra de Deus, o arrependimento para que possa colocar a sua fé em Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador. Então, em primeiro lugar, a viúva, condição mais do que miserável, física e espiritual. Em segundo lugar, versículos 13 a 16, uma condição um pouco mais moderada. Versículo 13 a 16, lá do capítulo 17 do livro de 1 Reis. E Elias lhe disse, depois dela dizer que ia morrer, que não tinha nada, Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro, ou seja, um bolo pequeno para mim
e traze-o. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim, mais uma vez, diz a palavra do Senhor, o servo do Senhor proclamando a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e a botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Então, uma condição um pouco melhor. Aquilo que não tinha nada, agora pela palavra do Senhor, eles têm o sustento. O Senhor usou o profeta para dar sustento, uma condição um pouco melhor. Apesar da seca, apesar da dificuldade, eles tinham o alimento para muitos dias, comida e água, segundo a palavra do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós nos debatemos e aqui é uma das coisas que muitas vezes eu me envergonho, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não pela palavra do Senhor. E aí nós queremos mudar o curso da nossa vida, forçar o curso que Deus quer para a nossa vida, porque nós queremos interferir na vontade de Deus. Segundo a minha palavra, não vai faltar azeite e não vai faltar farinha. E foi o que aconteceu nos 3 anos e 6 meses de seca. Não faltou alimento nem para o servo de Deus Elias, nem para a mulher viúva e nem para o filho. Porque a mulher decidiu dar um passo de fé. Ela estava a um passo da morte e ela decidiu dar um passo de fé, crendo naquilo que o profeta disse. Faz primeiro para mim. Imagina, eu vou tirar do meu filho, quem é que ia querer hoje? Eu já ouvi isso na minha família. Eu não vou dar para ti tirar da mesa do meu filho. Quem faria isso? Mas, segundo a palavra do Senhor, ela obedeceu por fé, tirou do que tinha, do nada, e deu para o servo de Deus. E foi abençoado. Fé na palavra do Senhor. Lembra que o profeta era a palavra viva do Senhor. E ele dava testemunho. E ela confiou. Então, um passo para a morte, ela teve um passo de fé e foi sustentada. Coragem, sabedoria, misericórdia em relação à necessidade do profeta, cheia de compaixão. Abriu a mão, mas também, primeiro, abriu o coração. Porque não adianta, irmã, abrir a mão, se tu não abre, não der de coração. Deus não vai se agradar. Então Deus se agradou dessa mulher porque ela abriu o coração. Ela deu do nada que tinha para fazer a vontade de Deus. E é o que Deus espera de mim, e é o que Deus espera de ti. É isso que me entristece muitas vezes quando eu leio a palavra de Deus e eu sou fraco, falho nessa área. Porque eu faço quase nada. O próprio Senhor diz: se tu faz aquilo que te pede, tu não faz nada, porque não é mais do que a tua obrigação. Deus espera muito mais de nós, irmãos. E essa viúva aqui é um exemplo de fé, sabedoria, dedicação, confiança na palavra do Senhor, numa circunstância miserável. Mas ela abriu o coração. E pela graça e misericórdia de Deus é que nós somos salvos. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos ficar a vida toda longe de Deus. Somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. E muitas vezes nos negamos a evangelizar, a sair da nossa zona de conforto e falar de Cristo para as pessoas que vivem como essa viúva sem esperança. E que estão com o coração muitas vezes pronto para receber a palavra de Deus. Ah, mas eu evangelismo, as pessoas não querem, mas alguém vai querer. Ela quis. E há pessoas que estão esperando para que nós levemos a palavra da salvação, a palavra do Senhor. Porque nós somos salvos, não porque merecemos, não porque somos bons, não porque Deus achou eu mais bonito do que alguém, não, porque Ele teve misericórdia de mim e me salvou em Cristo Jesus. O incrédulo é condenado por rejeitar a Deus e nós seremos envergonhados por não falar de Deus a esse incrédulo. Seremos envergonhados. Quando ele nos acusar: olha, ninguém me falou de Cristo. Tem até um hino: não me falaram de Cristo. Mateus 5,45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons e desça chuva sobre o justo e injusto.
A chuva desce, irmãos, sobre todos. Deus abençoa todos os homens da mesma maneira. Mas nós temos um diferencial como salvos em Cristo Jesus. Nós reconhecemos que tudo isso vem de Deus pela misericórdia em Cristo Jesus, não porque nós merecemos. O incrédulo acha que é pela sua força, pelo seu trabalho, por sua sabedoria, porque ele é bom. Ele não reconhece, mas Deus mesmo assim abençoa ele. E Deus quer abençoar ele com a nossa vida, com a sua palavra, para que nós possamos mostrar o sofrimento, a dor, a tragédia que é uma pessoa viver longe de Deus, não só nesse mundo, mas a eternidade longe de Deus. Foi para isso que Cristo veio, para proclamar o Evangelho, como nós lemos lá em Lucas. Foi para isso que o profeta foi a essa viúva, para proclamar que há um Deus sobre todas as coisas, um Deus soberano, um Deus que diz chove e não chove. Chove sobre todos, chove só sobre determinado lugar. Por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Salmo 97, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Imagina, o profeta aqui não está se queixando, está mostrando que muitas vezes nós sofremos porque iramos a Deus. Foi o que aconteceu com Acabe. Esses 3 anos e 6 meses é por causa de Deus irado contra Acabe pela maldade, pela idolatria. Mas ainda diz, Salmo 103, 10, Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Por quê? Porque Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam dia a dia. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque se Ele nos castigasse à medida que nós merecemos, Ele nos inutilizaria no primeiro momento. Porque Ele não vê nada de bom em nós, mas através de Jesus Cristo Ele vê algo que Cristo fez na cruz quando nós reconhecemos Ele como nosso Salvador. Ele cobre o pecado, Ele cobre tudo aquilo que possa desagradar no nosso relacionamento. Mas Ele não admite viver em pecado. Nós precisamos, pecando, confessar, abandonar o pecado e restabelecer a comunhão. Então nós não recebemos o que merecemos por causa de Jesus Cristo. E essas pessoas que caminham, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos, precisam saber disso, irmãos. Nós precisamos pregar o Evangelho, é por isso que nós temos, pela internet, o nosso culto presencial. Ah, mas ninguém quer vir, problema de quem não quer vir, nós convidamos, nós distribuímos folheto, as pessoas não vão poder nos culpar por isso. Nós pregamos o Evangelho. Neemias 9:33, nova versão transformadora, foste justo, Deus, todas as vezes que nos castigaste, agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. O próprio profeta, o próprio Neemias, reconhecendo que tudo aquilo que o povo passou no cativeiro foi porque mereceu, mas mesmo assim Deus deixou um remanescente para voltar do seu povo e reconstruir os muros, reconstruir Jerusalém, o templo e adorar a Deus conforme a sua palavra. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele não pode ver a impiedade. Nós nos ouvemos impiamente, diz Neemias, mas Deus não nos castigou como nós merecíamos, porque Ele nos ama, mas Ele precisa que tu, se não conheces Jesus Cristo como Salvador, reconheça Cristo como Salvador para escapar da ira futura do Senhor. Atos 14, 17, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Então o testemunho do Senhor, quando o Senhor dá chuva, é porque Ele está abençoando. Ele abençoa o ímpio e abençoa o justo. Então Ele dá, é dele que vem a fartura, o enchimento dos celeiros vem do Senhor. Mas nós devemos ser gratos, como crente, como salvo em Cristo Jesus. Passou-se um ano, estamos em frente a um outro ano. Como nós procedemos em relação ao que o Senhor fez para conosco nesse ano que passou? Somos gratos por tudo aquilo que Ele nos deu, nos sustentou em meio a essa pandemia? Quantos morreram, quantos pereceram e Deus nos manteve vivos para justamente adorar ao nosso Deus. Muitos festejaram o ano que se passou e festejam o ano que se inicia, mas não tem a presença de Deus. Nós não precisamos festejar. Nós temos a presença do Senhor. Nós precisamos mostrar
a essas pessoas que há um Deus, que eles podem esperar nele e ter a alegria de que, se morrerem, estarão eternamente na presença de Deus, não porque merecem, mas porque tem Jesus Cristo como Salvador. Não se preocuparem só em comer, em beber e se deleitar com as coisas desse mundo. Atos 17, 17 e 25. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de coisa alguma, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então a glória deve ser dada a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo sustento, pelo emprego, pelo vestimento, pela saúde, por tudo aquilo que nós necessitamos, pelas dificuldades. Por quê? Porque é ali que nós vamos nos aproximar mais de Deus. Então, essa viúva, ela entendeu tudo isso quando ela recebe o servo de Deus e disponibiliza daquilo que era pouco, mas que ela reconheceu que foi de Deus e disponibilizou para que o servo de Deus pudesse ser sustentado, para depois ela ser abençoada pela mão de Deus, que dá mantimento a toda a carne, porque Deus é misericordioso. Salmo 136, 25. Então, se tu não reconheceu nesse ano que passou, irmão e irmã, que foi Deus que nos sustentou, foi Deus que permitiu nós estarmos aqui, reconheça que tu precisa de Deus nesse ano que se avizinha, por todas as circunstâncias adversas que possam se apresentar. Deus vai nos sustentar, porque Ele é soberano, a Ele pertence todas as coisas, a Ele pertence o amanhã. Não fique com medo, não fique receoso, tenha intrepidez, faça a vontade de Deus. Deus teve misericórdia da viúva, do seu filho e de Elias, assim como Deus tem misericórdia de nós e tem misericórdia ainda do homem que não reconhece a Ele como Salvador, porque Deus não quer que ninguém se perca, e Deus quer nos usar para que nós possamos nutrir os pecadores com a palavra do Senhor. Então Elias apresentou Deus à viúva, não para suprir as suas necessidades físicas, mas para dar uma esperança a essa mulher. Amanhã comeremos e beberemos, porque vamos morrer, amanhã morreremos. Comeremos hoje, beberemos, porque amanhã morreremos. Ele trouxe uma esperança, assim como essas pessoas que estão vivendo de forma regalada nos nossos dias. Quando evangelizamos, quando convidamos as pessoas para aceitarem a Cristo como Salvador, devemos chorar, devemos prantear, devemos quebrantar o nosso coração, amar essas pessoas quando elas negam, eu não quero saber de Cristo. Devemos continuar orando por esses, porque eles carecem de uma ajuda espiritual. Deus é que vai fazer a obra. A nossa responsabilidade é levar a verdade, mostrar a eles o apuro que eles vão ter depois que partirem desse mundo. As pessoas querem comer, querem beber, mas quando aperta o calo, elas querem procurar a Deus. Elas precisam de alguém que possa lhe ajudar. Deuteronômio 8:3, e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que o Senhor Jesus Cristo fez lá em Mateus 4, quando ele foi tentado por Satanás, e Satanás diz para ele, transforma essas pedras em pão. O que ele falou? Falou isso que está aqui em Deuteronômio, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor. Então, o meu desejo, o desejo do irmão, deve ser de levar a palavra do Senhor a essas pessoas que estão vivendo bem nesse mundo, mas longe de Deus. É a nossa responsabilidade, irmãos, abrir, mostrar que eles estão rebeldes, mostrar que eles são ingratos, mostrar que a alegria deles é uma alegria fútil e passageira. Porque muitas vezes quando o dinheiro termina, muitas vezes quando a saúde bate a fraqueza, eles não vão ter a quem recorrer, senão somente
a Deus. Eles devem ser alertados para abandonarem seus prazeres, seus vícios, seus hobbies e colocar Deus nas suas vidas. O irmão tem chorado por essas pessoas? O irmão tem pensado nessas pessoas? Porque a palavra de Deus diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que elas, como final de vida, não vão ter alegria, vão ter tristeza eterna por rejeitarem a Jesus Cristo como Salvador. Quantas e quantas pessoas estão nessa condição e nós nos relacionamos e nós omitimos o Evangelho. Ah, mas eles não querem agradar a Deus, mas nós devemos agradar ao Senhor falando assim como o profeta falou. A viúva de Serepta arriscou a sua vida e de seu filho, doou-se para ajudar o servo de Deus, uma pessoa estranha, porque lembra, ela era de um país estranho, mas ela cedeu ao profeta, ela que precisava e ela, Deus. A viúva, em primeiro lugar, tinha uma condição miserável, pouca farinha e água, sem fé. Em segundo lugar, a condição moderada, ela teve o sustento para todos aqueles dias que a seca permaneceu, até que Deus mandasse a chuva pela palavra do profeta. E por último, a terceira condição, a condição maravilhosa da viúva. A condição maravilhosa da viúva. Versículos 17 e 18. E depois dessa coisa sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres em memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Mas como que o irmão está falando a condição maravilhosa? O filho da mulher morreu, mas antes da condição maravilhosa, nós vamos ver que Deus trabalhou no coração dessa mulher. Versículos 17 e 18, além da situação miserável de não ter comida, a situação melhorou um pouco, agora o filho morreu. Mais uma catástrofe na vida dessa mulher. Por quê? Porque o problema da mulher viúva não era físico, não era o problema do seu filho ter sido tirado a vida ou a fome que ela estava passando, era a falta de fé. E Deus aqui veio provar o coração dessa mulher. Ela já tinha aberto o seu coração, dando o que tinha para o profeta, mas agora Deus vinha, por intermédio dessa catástrofe, o filho morrendo, transformar verdadeiramente o coração dessa mulher. Existe um ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Agora a mulher, sentindo a dor do seu filho morto, Deus trabalhou através do profeta Elias para abastecer o coração dessa mulher com fé. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que tiveram parentes que morreram em meio à pandemia. Muitas e muitas pessoas morreram sem Cristo. Talvez rejeitaram a palavra, talvez porque nós falamos rejeitaram também, morreram, não foram salvas nesses tempos de pandemia. É nossa responsabilidade, irmãos, de abastecer de fé o coração dessas pessoas. Olha o que aconteceu com a igreja primitiva. A dor ensina a pessoa a se aproximar de Deus. O que aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 5, com Ananias e Safira. Qual foi o reflexo para a igreja? Ananias e Safira tinham uma propriedade, venderam a propriedade e retiveram parte do valor da propriedade, ao invés de colocar aos pés dos discípulos, como faziam todos os irmãos da igreja primitiva. E o apóstolo Pedro, sabendo disso, chamou primeiro Ananias e perguntou por que ele havia mentido a Deus, ao Espírito, e ele caiu morto aos pés do apóstolo. Depois chamou a mulher e a mulher concordou também que havia mentido. E o que aconteceu com tudo isso? Houve um grande temor na igreja
e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha eles em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A igreja cresceu pela morte de 2 de seus membros, que foram infiéis. Então essa pandemia, muitos estão morrendo, irmãos, sem esperança. Mas é uma forma que Deus tem sacudido esse mundo para crer que há um Deus soberano sobre todas as coisas e que precisa ser cultuado, e não Baal como estava cultuando Acabe. Então esses fenômenos, Deus permite para que a igreja esteja atenta, avivada e pregue o evangelho, mostre às pessoas a sua necessidade, que há uma esperança. Nós é que abastecemos de fé o coração dessas pessoas, porque elas vivem longe de Deus, sem esperança nesse mundo. Quantos precisam sofrer para chegar a Deus, para reconhecer que é Deus que está no controle? Quantos e quantos procuram um pastor quando não tem mais solução para a sua vida? Querem se suicidar, ou tem problemas de relacionamento familiar, ou estão desesperados por qualquer outro tipo de problema. Aí lembro do pastor, e muitas vezes Deus permite isso, a dor, para se aproximar da palavra do Senhor. E nós temos que ter o que apresentar a essas pessoas como esperança. Foi o que apresentou Elias à mulher, a viúva. Charles Darwin, cientista naturalista, responsável pela teoria sintética da evolução ou do neodarwismo, ele fala sobre a origem das espécies, a evolução a partir de um ancestral comum por meio de uma seleção natural. Ele fazendo isso, o que ele fazia? Ele desqualificava a palavra de Deus, dizendo que Deus criou no princípio os céus e a terra, conforme Gênesis fala. Ele desqualificou a palavra de Deus, mas conta-se que esse homem próximo à morte chamou uma de suas servas, que era uma mulher de Deus, para saber mais sobre a palavra do Senhor. Ela levou uma esperança, não sei se ele aceitou a Cristo como Salvador, mas ela levou uma esperança em esse coração desesperado, porque a dor ensinou a procurar o caminho. Então essa pandemia, irmãos, ela serve para mostrar que há um Deus soberano, e nós é que temos que levar esse Deus a essas pessoas. Assim como Darwin procurou, Charles Darwin procurou, a dor aproximou. Durante toda a vida, foi contrário à palavra de Deus, mas Deus ama o pecador até aquele momento em que ele fecha os olhos e que a alma se separa do corpo. Se ali ele decidir aceitar Cristo como Salvador, Deus vai salvá-lo. Mas como ele vai saber que há Cristo, que é um Salvador? Através de mim, através de ti. Através de Elias, que mostrou o Deus de Israel para a viúva. Então a tragédia dessa mulher aconteceu com a morte. Mas olha lá o que diz o versículo 18. Então Elias disse: que tenho eu contigo, mulher? Porque ela acusou Elias de trazer o pecado dela com a morte do filho. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? O drama da mulher sobre Elias. Agora ela está cobrando de Elias. Ela está cobrando, porque Deus ainda está trabalhando no coração dela. Deus ainda está transformando o coração. E ela passou a acusar Elias, que estava se referindo aos pecados dela. Mas 19 e 20 do nosso texto. E aí ele disse a ela: dá-me teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima no quarto onde ele mesmo habitava e o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com que me hospedaste, afligiste matando o seu filho? Então Elias agiu, ele buscou o consolo em quem poderia dar consolo. Ele também ficou abalado, irmãos. Nós muitas vezes ficamos abalados, mas nós sabemos aonde buscar o socorro, aonde buscar o consolo para nossas provações. Restaura, Senhor, restaura. Lembre-se que foi Deus que mandou Elias para ali.
para ser sustentado. Por que morrer aquela criança se Deus mandou a palavra ali? Será que a palavra de Deus vai ali para mal? Versículo 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou: Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Ele clamou novamente. Clamou por 2 vezes, assim como ele clamou lá para que não houvesse chuva. Ele clamou a Deus, porque só Deus pode atender, irmã, a nossa necessidade, o nosso clamor. Não há outro Deus, não há Baal, não há ninguém que possa nos tirar da nossa situação difícil. Um peso tremendo sobre a mulher foi a morte do seu filho, mas um peso tremendo também sobre as costas do profeta. No aperto, no desespero, ele clamou a Deus. E é um desafio para mim, é um desafio para nós, irmãos. A palavra do Senhor nos dá consolo. Talvez nós não tenhamos uma resposta tão rápida como teve, que Deus restaurou a vida do menino. Talvez nós não tenhamos a resposta de imediato, mas Deus vai responder. E muitas vezes Deus pode até responder não, porque é o melhor para a nossa vida. E o Senhor ouviu a voz, versículo 22 de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é Deus, não é a igreja. Não estou dizendo que, né, o pastor pregou hoje de manhã que nós devemos congregar. A igreja é importante, claro que é. Mas a igreja não salva, a igreja não transforma. O que transforma é a palavra de Deus. Foi o que transformou a vida dessa mulher, quando ela viu que há um Deus, quando o filho foi dado de vida de volta a ela, ela reconheceu que há um Deus sobre todas as coisas. E Elias tomou o menino, versículo 23, e o trouxe ao quarto, à casa, e o deu à sua mãe, e disse: vês aí o teu filho? Então olha a mulher, versículo 24, disse a Elias: nisto conheço que agora que há um homem de Deus, que tu é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A palavra do Senhor é verdade. E é que as pessoas precisam crer, irmãos. Nós somos um instrumento para levar a palavra de Deus. Mas a nossa vida precisa ser uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que ela tenha o poder de transformar a vida, porque senão nós vamos ser caçoados. Elias aqui, Deus ouviu ele, transformou a situação dessa mulher, retornou a vida do seu filho para mostrar que a palavra de Deus tem poder. Por quê? Porque ela disse: eu vejo que tu é um homem de Deus, eu vejo que tu é uma mulher de Deus, e que aquilo que tu diz é porque tu vive e confia. E é aí que muitas vezes eu me envergonho, irmãos, porque nós não vivemos, porque muitas vezes nós não queremos conhecer esse Deus. Ele está próximo de nós, ao nosso alcance. Temos a Cristo que nos liga a Ele, mas muitas vezes nós não queremos, porque nós queremos viver a nossa vidinha, os nossos prazeres. Não esqueça, não se iluda como esses ricos, não vai levar nada no caixão. Isso tudo vai ficar aí, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos e não vamos levar nada. Nós como crentes temos que ter consciência que nós somos esse instrumento de mostrar que somos homens, mulheres de Deus e que a palavra de Deus é verdade, porque nós vivemos e praticamos essa palavra. E essa história agora que eu quero contar, e é aqui que meu coração dói. A história de George Miller. O grande pregador do século de 1800, século 18, ele conta a história de um evangelista chamado Carlos Igles. Ele contou a respeito de George Miller, quando, pela primeira vez, ele veio à América e o comandante de um navio, um devoto crente, que o homem não conhecia, quando se aproximou da terra, aonde tinha que chegar, ele disse: Senhor Ingles, a última vez que passei por aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa extraordinária.
que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo eu era um crente comum. Havia a bordo conosco um homem de Deus chamado George Miller, de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando do navio, nem por um momento, quando fui assustado por alguém que me tocou no ombro, e era o senhor George Miller. Houve então uma conversa, um diálogo, e aí o comandante diz, o George Miller diz ao comandante: vim dizer-te que tenho que estar em Quebec no sábado. Isso aí era uma tarde de quarta-feira. Sábado que vem eu tenho que estar lá em Quebec, porque George Miller tinha uma conferência para fazer. O comandante responde: impossível. Miller fala: pois bem, se o teu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos, nunca deixei de estar no lugar, a hora em que eu me havia comprometido. O comandante: teria muito prazer, George Miller, mas o que posso fazer? Não há meios de te levar até lá. Miller fala: vamos dentro ali para orar, sugeriu ele. E o comandante olhou para Miller e pensou: de que casa de doidos escapou esse homem? Nunca eu ouvi alguém falar desse modo. Senhor Miller, diz o comandante, o senhor vê essa espessa neblina que está aqui no mar? O senhor não está vendo isso? Miller responde: não, não vejo essa neblina, porque os meus olhos não estão na neblina. Os meus olhos estão no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O senhor Miller caiu de joelhos e orou de forma mais simples, contando o comandante. Uma oração como de uma criança de 8 anos. Foi mais ou menos assim: ó Senhor, se for a tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Sabes como me comprometi a estar em Quebec no sábado. Creio que isso é a tua vontade. Miller levantou e o comandante veio e queria orar. E aí Miller diz: primeiro, o senhor não crê que Deus vai fazer essa neblina sumir. Em segundo lugar, eu creio que ele já o fez sumir essa neblina. Não há, pois, necessidade do senhor orar, porque não tem sentido a tua oração. Conheço o meu senhor há 57 anos, comandante. E não tenho um dia que eu não entre na presença dele e que ele não me escute. Levanta-te, por favor, vai lá no convés do navio e olha e veja que a neblina desapareceu. E ele levantou, foi lá e viu que a neblina desapareceu. Não é um conto de fada, irmãos. Não é um conto de fada. É a história de um homem que tinha uma vida de fé e convivência com o Senhor. A palavra do Senhor estava presente. Ele não desafiou aquela neblina, ele não desafiou ao comandante, ele não desafiou a ninguém. Ele simplesmente demonstrou a sua fé naquele Deus que ele servia há 57 anos, dos quais nunca ficou na mão. Por quê? Porque ele sempre fez a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, andamos na vontade de Deus, como vimos na semana passada, como Elias fazia, Deus vai estar conosco. E não haverá circunstância que impeça a nossa comunhão. George Miller foi um evangelista, um missionário notável por sua fé e providência de Deus e por sua dedicação a cuidar de crianças, a desenvolver orfanatos, a construir orfanatos e receber crianças com dificuldades de comida e principalmente espirituais. Ele alimentou física e espiritualmente muitas crianças, trouxe salvação.
Ele se baseou no Salmo 81:4. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aqui está falando de Israel. Mas ele pegou aqui, abre a tua boca e encherei. Quer dizer, só Deus pode saciar física e espiritualmente as pessoas. George Miller, de 1805 a 1898, tinha os olhos em Deus, porque ele buscava ser íntimo do Senhor. Ele buscava com prazer a intimidade do Senhor. E isso é um desafio para a minha vida, irmãos. Por isso que eu disse para os irmãos, é duro tu preparar uma mensagem e ver a tua fraqueza diante de um homem. Ele não é nada diferente de nós. Assim como ele é sujeito às mesmas paixões. Mas quando nós colocamos no coração querer servir ao Senhor, não começar colocar a Deus, eu só vou fazer se tu fizer isso. Não começar a dizer para Deus como tem que fazer. Ele vai nos abençoar. George Miller não falou para Deus tirar a neblina simplesmente por tirar aquela neblina. Não, porque ele sabia, Deus sabia o que ele ia fazer lá em Quebec. E ele confiava que Deus faria aquilo. E assim será conosco, irmãos. Se nós pedirmos com fé, com coração, Deus vai fazer. Foi o que orou Elias e Deus reconstituiu a vida ao filho da mulher. Mas tudo isso, irmãos, foi um preparo para que a mulher pudesse ter a vida espiritual. Então o menino voltou à vida para que a mulher pudesse receber vida em Deus. Por isso que Deus tirou. Então a dor muitas vezes é a circunstância para trazer o homem próximo do Senhor. O que disse a mulher viúva: conheço agora que tu é um servo de Deus e que a verdade do que tu diz é a palavra de Deus. Quando Deus abençoa, não vai faltar farinha, não vai faltar sustento, não vai faltar o amor de Deus, nada vai nos faltar, nada pode nos abalar, irmãos. Ah, mas está difícil. Não está difícil. Entrega nas mãos de Deus como entregou Elias, como entregou George Miller. E Deus vai fazer a obra, assim como Jó 42:2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, agora os meus olhos te veem. Que possa ser, irmão, meu desejo, o seu desejo, de ver o Senhor em todas as circunstâncias. Para que nós possamos mostrar às pessoas que elas podem ter esperança para depois desse mundo. Voltando à vida é o que a pessoa que não tem Jesus Cristo precisa, porque ela está morta. Ela está morta. Ah, mas ela está caminhando. Não, ela está morta. Espiritualmente está morta, ela precisa voltar à vida. Então, fé, esperança, sentido do amor de Deus. Se não quiser, você que está nos vendo e não tem Jesus Cristo como Salvador, se não for por amor, vai ser pela dor. Deus te oferece por amor para receber. Volte-se ao Senhor. Aceite a Cristo como Salvador. É o apelo que eu faço para ti, se tu não tens Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus, na boca do pregador, ela faz a obra que apraz ao Senhor, assim como fez no caso de Elias. Nós pregamos salvação. Ah, Deus pode suprir as necessidades físicas? Pode, mas nós estamos pregando aqui a tua necessidade de aceitar Jesus Cristo se não conhece como Salvador. Ele permite que tu desfrute as bênçãos que Ele concede sobre esse mundo. Mas Ele quer que tu procure o Deus das bênçãos, não as bênçãos de Deus. Ele quer que tu procure e receba Jesus Cristo. Tudo que é material vai passar, vai ficar, mas a tua alma, um dia, poderá ranger os dentes, como diz, haverá choro e ranger de dentes, porque vai ser tarde demais. A decisão é em vida. Será que tu pode, como a viúva, se sentir com o coração vazio, sem esperança, sem um pingo de fé, mas motivado pela palavra de Deus, reconhecer Jesus Cristo como Salvador? É o apelo que eu te faço, tu que nos assiste, se não conhece Jesus Cristo como Salvador. Que tu possa reconhecer que a palavra de Deus foi pregada nessa noite. Não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. O homem sendo usado por Deus para pregar o Evangelho, para que haja transformação na tua vida.
Tu podes dizer como a viúva, que aceitou a mensagem que foi pregada. Eu quero, Senhor. Mas também tu pode rejeitar. A escolha, ela é de livre-arbítrio, porque Deus não força. Deus quer que seja espontaneamente. Mas Ele está te oferecendo por amor. Um dia poderá ser pela dor. E aí a situação pode ser um pouco mais complicada. Então, a nossa intenção é que abramos os olhos para as pessoas que vivem sem esperança nesse mundo, que possam receber o convite. E que nós, como salvos, possamos chorar, possamos ter um coração quebrantado por essas pessoas, para que possam se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, 12 diz: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Decida ao lado de Cristo. O Senhor encerra as Escrituras dizendo que há necessidade de uma decisão, porque haverá um galardão. Ou um galardão para a eternidade junto com Deus, ou um galardão longe do Senhor. Nos procure pela rede social, pela internet, pelo telefone, pelo Facebook, que nós mostraremos como tu pode crer nesse Deus que nós cremos, o Deus de Elias, né, que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. E nós, como salvos em Cristo, Deus cuidou de Elias, como nos cuidou no ano passado, e vai nos cuidar nesse ano de 2021, se não vier nos buscar. Mas nós precisamos obedecer à palavra do Senhor, precisamos crer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele é suficiente para nós, física e espiritualmente. Assim como, milagrosamente, a botija do azeite não esvaziou e o barril da farinha não esgotou, Deus vai nos sustentar nesse ano de 2021 até que Ele venha nos buscar. E Ele quer uma comunhão perfeita. E a palavra do Senhor nos ensina como ter a comunhão perfeita. Quando nós cremos na palavra do Senhor, é que nós temos a comunhão perfeita. Faça a vontade do Senhor, e não a tua e não a minha vontade. E Ele vai ter prazer na nossa comunhão e vai suprir todas as nossas necessidades. Que possamos manifestar a fé demonstrada por Elias, pela mulher e George Miller. Conheço o meu Senhor há 57 anos e eu dependo dele. E Ele não vai me abandonar, por pior que seja a circunstância. Que Deus possa nos abençoar nesse ano e que nós possamos ser mais úteis ao Evangelho. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque tem falado ao meu coração dia a dia, tem me trazido, Deus, entristecimento muitas vezes pela falta de dependência de Ti, pela falta muitas vezes de confiança nos Teus propósitos para a minha vida. E muitas vezes, ó Deus, a minha fé fica abalada por circunstâncias que fogem ao meu controle, mas que Tu possa ter misericórdia da minha vida, que possa abençoar cada irmão, que nós possamos buscar uma dependência plena da Tua vontade nas nossas vidas, Te servir, ó Deus, ser usado junto às pessoas que vivem sem esperança nesse mundo, se regalam com os prazeres momentâneos da carne, mas que vivem, ó Deus, longe de Ti eternamente. Que nós possamos ser esse instrumento de alertá-los. Sabemos que a obra é do Teu Espírito, mas nós temos a palavra, Deus, para proclamar, e a nossa responsabilidade até que Tu venha. Que Tu possa, nesse ano de 2021, nos ajudar a fazermos, ó Deus, a Tua vontade e não a nossa. Perdoa os nossos pecados. Se nós temos alguém que não creia em Cristo ainda como Salvador, possa nos procurar e possamos mostrar através da Tua palavra como essa pessoa pode ser transformada. Graças Te damos por tudo, ajuda-nos nessa semana e que nós possamos ser fiéis fazendo a Tua vontade. Em nome de Cristo, que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém.